Olá pessoal, estamos aqui para mais um programa, uma conversa sobre literatura. Eu me chamo Antônio Marcondes, sou professor do curso de Pedagogia da UES, membro do GPOST UES e GEM UFC. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o livro de Honoré de Balzac, que é Ilusões Perdidas. Esse livro ele foi escrito entre 1835 e 1843 e é considerado uma das principais obras de Balzac. Como vocês sabem, o escritor francês ele publicou um conjunto de livros que constituiu o que ele chamou de a comédia humana, né? E dentre as várias histórias dessa grande obra de Balzac, você vai encontrar um conjunto de situações, experiências, vivências, sobretudo ali na sociedade francesa do início do século XIX, né? Então as histórias de Balzac na comédia humana tratam exatamente disso, né? Dos valores, dos hábitos, dos costumes, né? Da forma de vida social da França no início do século XX. Vamos dizer assim, a sociedade francesa da capital, Paris, como também a sociedade francesa das províncias, né, da França no século XIX. Esse livro de Balzac, Ilusões Perdidas, ele compõe, juntamente com O Pai Goriot e Esplendores e Miséria das Cortesãs, uma trilogia, né, que trata, de um modo geral, a história dos costumes, né, o modo de ser da sociedade francesa. Esse livro ele conta a história de Lucien de Rubempré, que é um jovem idealista que alimenta um sonho de se tornar uma notoriedade literária, né, na capital francesa, em Paris, né? Ele é do interior de uma província francesa chamada Angoulême, e ele, juntamente com outros companheiros, vão idealizar, né, uma vida, vamos dizer assim, na capital francesa. E o Lucien de Rubempré, ele é esse jovem, né, para muitos críticos da obra de Balzac, ele se constitui como um anti-herói, né? Nesse sentido também a obra de Balzac, esse livro, né, ele pode ser considerado também um romance de formação, porque ele vai tratar exatamente do processo de, vamos dizer assim, de formação intelectual, cultural, né, de um jovem, né, da província, de uma província na França, que sonha em galgar um destaque social na sociedade parisiense, né? Mas esse sonho, né, esse desejo de se tornar uma grande figura intelectual, ela se choca, né, com a realidade, vamos dizer assim, das relações, né, baseadas, por exemplo, nas disputas de poder, né, na influência econômica, numa sociedade em que o status, né, a vida social era marcada exatamente pelo poder econômico, pela influência política, né? Então é uma sociedade, né, vamos dizer, uma sociedade estamental. E o contexto dessa história contada por Balzac é sobretudo aquele período da restauração, né, na França, e que a lição, né, que Balzac quer mostrar nesse livro é que o Lucien de Rubempré, ele alimentou um sonho, um desejo de notoriedade cultural, intelectual, mas que no fundo ele só sobrou, né? Ou seja, esse sonho não passou, na verdade, de uma ilusão. E o Balzac ele era trabalhou também em jornais, né? Ele escreveu para jornais e teve uma vivência nas redações, e isso marcou profundamente a percepção que o Balzac vai ter, né, da sociedade francesa, sobretudo porque era nas redações de jornais que que os jornalistas, os escritores, né,
expressavam, né, as tendências sociais da França no século XIX. E essas relações eram pautadas exatamente, né, em disputas de poder, em traições, em covardias, né? E aí o Balzac ele vai traduzir isso no personagem Lucien de Rubempré, que, por exemplo, ao chegar em Paris, vai concluir que o jornalismo é um inferno, um abismo de iniquidades, mentiras, traições, que ninguém pode atravessar, de onde ninguém pode sair puro, a não ser protegido pelos divinos louros de Vigílio como Dante. Eu estabeleço até um paralelo aqui com a obra do escritor brasileiro, né, Lima Barreto, nosso grande Lima Barreto, né, que no livro As Recordações do Escrivão Isaías Caminha também traça a trajetória, né, de um personagem que sai do interior do Rio de Janeiro e vai para a capital, né, exatamente com o sonho, né, de se mostrar à sociedade, por exemplo, carioca da época, o que era que tinha um poder intelectual, que poderia se tornar uma figura de destaque na sociedade pelos seus dons literários, né? Então, é uma história que tem paralelos, né? Porque conta exatamente, né, o desejo, né, de um indivíduo de sair da província e ter destaque na capital. No caso do Lucien de Rubempré, ele nesse processo de formação, ele alimenta a ilusão de que ele é dotado de uma extrema capacidade literária e também dotado de uma beleza física que pode ser, vamos dizer assim, uma carta branca para que ele tenha, né, possibilidade de ascensão social, né, na França do início do século XIX. Mas, como vai dizer aqui o nosso autor, né, o Balzac, escrevendo sobre esses desejos do Lucien, diz: vejo que o senhor está entrando no mundo literário e jornalístico com ilusões. Acredita nos amigos. Mas somos todos amigos ou inimigos, de acordo com as circunstâncias. Lutamos entre nós com as armas que deveriam servir somente para lutar contra os outros. Não vai demorar muito, perceberá que não conseguirá nada com bons sentimentos. Se for bom, faça de conta que é malvado. Seja ruim por cálculo. Se ninguém lhe falou sobre essa lei suprema, falo eu. E não é confidência pouca que lhe terei feito. Ou seja, o Balzac, a imprensa, né, de um modo geral, ela é o principal veículo de divulgação de ideias, né, pensamentos, tendências teóricas, né, tendências literárias. Isso é resultado da tradição que surgiu, por exemplo, na própria Revolução Francesa, onde os pasquins, né, os jornais populares, os panfletos, eles proliferaram de tal forma que se constituíram como o principal meio de divulgação, né, de ideias, né, de projetos, de tendências, e que isso marca fortemente a ideia da imprensa, né? Então, o jornalismo é aquele lugar, né, vamos dizer assim, que vai marcar decisivamente toda uma construção, vamos dizer assim, social da cultura, né, das artes, sobretudo a poesia, a literatura, né? Muitos livros do Balzac eram publicados nos folhetins, né, que saíam semanalmente, né? Então isso criou, vamos dizer assim, de um modo geral, uma camada de leitores, né, que tinham acesso a essa literatura e que a partir dali tomavam posições, né, defendiam seus autores, criavam vínculos sociais, né? Era comum, por que, por exemplo, a capital Paris é considerada como uma capital intelectual, né? Desde o século XIX, Paris é considerada a capital intelectual da Europa. Há uma tradição, né? Isso sobretudo no século XX, foi muito forte, né? Que é dos cafés, né? Dos boulevards, onde você, né, se congrega, né, com seu grupo e discute poesia, né? Ou seja, é um lugar social,
né, onde a ideia da intelectualidade se fez fortemente presente, né? Então, Paris é atrativo, né, para um jovem como Lucien de Rubempré, que alimenta o sonho de se tornar um grande literário, né, um grande escritor de obras literárias, né? Convencido disso, alimenta, né, essa ilusão de que ao chegar a Paris pode ser reconhecido por esses dons. No entanto, a realidade o subjuga, né? Ou seja, as relações de poder, né? Os apadrinhamentos, né? Isso tudo vai fazendo com que Lucien acabe, né, sucumbindo aos seus desejos, que no fundo, né, foram, né, colocados abaixo quando ele se confronta com essa realidade, né? Isso é muito do Balzac, porque ele tenta nos seus livros exatamente demonstrar as fraquezas, as mesquinharias, né? As decadências, vamos dizer assim, que perpassam as relações sociais no mundo marcado, né, pelas relações de poder, sobretudo econômica e política, né? Por isso que o Balzac, a obra de Balzac, a Comédia Humana, ela é considerada uma obra que revela os traços, né, concretos da sociedade francesa no século XIX. O Engels considerou, por exemplo, essa obra uma verdadeira obra de, vamos dizer assim, de história social, né? Por quê? Porque ele mostra tendências, né, concretas do contexto político, econômico, cultural, né, exatamente numa época em que o capitalismo, vamos dizer assim, ou melhor, a sociedade burguesa, ela está em processo de consolidação, né? E aí isso demonstra, né, a realidade social, né, da França do século XIX, né? A luta, por exemplo, pela aristocracia, né, de se perpetuar no poder. E, ao mesmo tempo, as forças, né, vamos dizer assim, burguesas que querem se consolidar enquanto classe social, né, em vias de conseguir a sua hegemonia, vamos dizer assim, né? Por isso que o Engels vai dizer, né, que encontrou mais em Balzac sobre a realidade social, econômica, cultural da França, né, em particular e de um modo geral da Europa no século XIX, mais do que um economista, né, estudioso, né, do assunto ou da história propriamente dita, desse contexto da França, né? Então, assim, nós estamos diante de uma obra que ela é fundamental, né, para compreendermos, vamos dizer assim, no sentido mais, vamos dizer, mais de um debate sobre escolas literárias, podemos dizer assim, que é uma obra fundamental para entendermos o que muitos críticos de literatura chamam de, né, a escola do realismo, né? Porque é uma obra que expressa, né, os traços fundamentais da sociedade francesa do século XIX, início do século XIX. Então, assim, é uma obra, né, que é caracterizada pela capacidade estilística, né, de Balzac em, né, tornar a literatura assim, uma coisa aprazível, né? Ou seja, quem lê a obra, né, sente vamos dizer assim, um gozo estético, né? Porque o autor ele consegue atrair a atenção do leitor, porque exatamente a sua narrativa é construída, né, a partir de um estilo, né, que prende você na leitura, né? Então é próprio, né, vamos dizer assim, Balzac essa capacidade estilística por exatamente tentar tornar de forma clara e poética, né, a realidade da vida humana, né, traduzido pela arte da literatura. Então, pessoal, fica o convite para vocês lerem essa obra de Balzac, Ilusões Perdidas. Com certeza, essa obra vai marcar a vida de vocês, né? É um clássico da literatura universal, né? Assim como Lima Barreto e tantos outros, porque ela suscita vamos dizer assim, uma percepção crítica, né, sobre as tendências sociais de uma época histórica, no caso a França do século XIX, e nos permite, né, apreciar uma história que, no fundo, tem traços, né, de realidade. Então, pessoal, nos vemos em outra oportunidade. Fica aqui o convite para a leitura da obra
Convido também vocês a se inscreverem no canal, né, RG Post TV, e possam apreciar nossos vídeos, né, nossas produções, e até uma outra oportunidade. Abraço!